Graça e paz, amados do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui para a gente nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor Jesus. Porque como eu já tenho dito nos outros vídeos, que o próprio Deus falou que o seu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós temos que procurar nos manter informados acerca das coisas espirituais e entender a verdadeira identidade nossa aqui na Terra, né? A identidade espiritual aqui na Terra. Então hoje eu vim trazer um tema muito polêmico, que é a predestinação. Através desse estudo você vai entender que essa predestinação que a gente vai falar aqui é a maior manifestação de amor entre Deus e os homens. E o propósito deste vídeo é ensinar o cristão que ainda não tem o conhecimento da palavra de que a predestinação é bíblica e que quem não foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo para a salvação simplesmente não será salvo. E isso não sou eu quem diz não, e sim a Bíblia. Portanto, meus irmãos, não despreze esse conhecimento. Ele é muito importante para nós, os filhos de Deus. No livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, Deus fala que seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E por que essa falta de conhecimento aconteceu e continua acontecendo nos tempos atuais? É porque ela está ligada à falta de zelo e o desprezo que os filhos têm acerca das coisas de Deus. Porque os filhos, eles desprezam muito os pais. Não é diferente na vida espiritual. Os filhos desprezam as ordens do Senhor Jesus. Então existem pessoas que vivem dentro das igrejas como se fizesse parte de um clube social, Pouco se importa com o que está saindo de cima do altar, principalmente se não for aquilo que ela quer ouvir, Entra no ouvido, sai pelo outro. Louvam, mas os pensamentos não estão conectados em Deus, o pensamento está longe do Senhor, está louvando aqui, mas está pensando em outra coisa, Ou seja, o corpo está no templo, mas a alma está em outro lugar. Quando na verdade temos que adorá-lo com o físico, a alma e o espírito. Não é verdade? Então vou te dar um conselho. Quando chegares na casa do Senhor, desconecta o mundo secular e mira os teus pensamentos só a Ele. Você já passa a semana todinha sem ouvir a palavra, então o único dia que você vai ouvir a palavra de Deus, esquece do mundo. Tenta se conectar ali só com Deus. Tenta o máximo possível a tua intimidade com Deus, para que você possa ver Deus agir na tua vida, Os filhos precisam entender que Deus é soberano e que nós carecemos das suas misericórdias. Não somos donos de nós mesmos. Somos criaturas feitas por Ele. Devemos obediência e reverência a Ele, independente de qualquer coisa que seja. Então, jamais Deus criaria um ser para sofrer, Porque muita gente diz assim, não, a predestinação, isso é coisa diabólica, isso é coisa demoníaca, porque Deus não ia criar uma pessoa para vir aqui só sofrer na vida, só sofrer. Então, os nossos sofrimentos não é porque Deus quer que a gente sofra, não é porque Deus nos predestinou que a gente está sofrendo, não. Nós estamos sofrendo tudo que nós passamos nessa vida. Todos os nossos sofrimentos, eles
dependem única e exclusivamente das nossas escolhas e das nossas ações. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Então somos filhos do rei e deveríamos viver como tal. Mas por falta de conhecimento, perecemos. Quer dizer, se houvesse obediência, se houvesse um conhecimento acerca da palavra de Deus, haveria a obediência. Então, não se sofreria tanto como se sofre, né? Aliás, nem se sofreria. Então, a predestinação que eu vou abordar neste vídeo não é a predestinação que este mundo apresenta. De que Deus predestinou para sofrermos. Não, de jeito nenhum. Eu venho falar na predestinação para a vida eterna, onde Deus escolheu e predestinou seus filhos desde antes da fundação do mundo para salvação. Deus não predestinou ninguém para sofrimento, Deus predestinou para salvação. Deus jamais colocaria um filho neste mundo e o deixaria ir simplesmente assim para o inferno. Mas por hipótese alguma, isso seria possível acontecer. Então vamos ver coisas espirituais com espirituais, né? Vamos conflitar as coisas. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, nos versículos 4 e 5, aqui o apóstolo Paulo fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e que em amor, veja bem, em amor, nos predestinou para Ele. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Segundo a sua soberana vontade. Deus é soberano, gente. Ele é quem determina, Ele é quem faz. Predestinou ou não predestinou? Está na Bíblia escrito que Ele predestinou ou não predestinou? Porque é isso que está escrito. Pelo menos aqui na minha Bíblia, é isso que está escrito. Então, o que nos levaria de volta para Ele através da pessoa de Jesus? E que fez isso por sua soberana vontade. Então, irmãos, não temos que duvidar, né? Ele nos predestinou em amor para nos levar de volta para Ele através da pessoa de Jesus, né? Então, todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para nos libertar, para nos salvar, para nos levar de volta para Ele mesmo. Isaías profetizou no capítulo 53, no versículo 12, que Jesus levou os pecados de muitos. Ora, se levou de muitos, então não levou de todos. Claro que não foram de todos, só dos que Ele predestinou para Ele. Quem é ovelha, um dia vai entender, mas o cabrito jamais entenderá. É como o estudo que eu fiz antes das duas descendências. A descendência do maligno jamais vai voltar para Deus, jamais. É por isso que Deus nos predestinou, para que a gente pudesse voltar para Ele. E o joio será arrancado do meio do trigo no dia certo e na hora certa. Na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, afirmando que Deus nos salvou antes dos tempos eternos, não por nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Então, assim, esta salvação não depende de nós. A nossa salvação eterna não depende de nós. Não depende das nossas obras. Está escrito, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Depende única e exclusivamente do nosso único e soberano Deus. Perceba que aos poucos vai se fechando o mistério do conhecimento e vamos ficando capacitados para a nossa verdadeira identidade espiritual. Somos cidadãos do céu.
Nós somos cidadão dos céus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Né? E mais uma vez o apóstolo Paulo afirma no capítulo 2, no versículo 13, nessa mesma segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Se Ele nos escolheu para a salvação, então nossa salvação é garantida pelo próprio Deus. Não depende de mim, não depende de você, não depende das minhas obras. No livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 23, o apóstolo Paulo afirma que nós somos vasos de misericórdia, que Ele preparou de antemão para a sua glória. Então, abençoado, nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós estamos aqui com um propósito de voltarmos para Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, isso é o Deus dizendo, eu te conheci. Antes de eu te colocar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ou seja, Deus já nos conhecia quando ainda éramos só espírito, quando ainda nem pensávamos em ser gerados no ventre. Que coisa mais linda, vocês não acham, não? Eu amo demais esse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Tudo dele é perfeito. Vejamos no livro de Salmos, no capítulo 139, versículos 13 e 16. No 13 ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, o salmista dizendo, tu me teceste no seio de minha mãe. Deus sempre está presente na hora da geração, na hora da fecundação. Veja, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste. Teceste é fazer, é completar, né? No seio da minha mãe. Então, quem fez você no seio da sua mãe foi Deus. E por isso ele tem um plano característico para cada ser que nasce. Portanto, temos que aceitar a forma como ele conduziu e está conduzindo tudo. Porque quem aceitar ou quem não aceitar, para ele dá no mesmo. Porque ele é quem manda, ele é quem comanda. E no versículo 16, o salmista continua dizendo: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ele não estava nem formado, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus não só nos criou e formou nosso corpo, ainda no ventre da nossa mãe, Ele também arquitetou e estabeleceu os nossos dias. Abençoado, Jesus é maravilhoso, Ele é fantástico, Ele é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E por isso que eu te digo que a predestinação é a maior forma, a melhor forma de Deus mostrar o amor dele por nós. Porque ele nos trouxe aqui para participar de um plano e vai nos levar de volta para ele. Ele não vai nos abandonar. No livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, Paulo diz assim: quando, porém, ao que me separou
antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Ou seja, tu foste separado por Deus muito antes de tu nascer. Então, não somos nós que aceitamos a Cristo. Cristo é que nos chama na hora que Ele quer, no tempo determinado por Ele. No livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 4, nesse versículo, Deus faz duas perguntas e Ele mesmo responde. Quem executou ou planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Aí Ele mesmo responde. Fui eu, o Senhor, que estava lá quando tudo começou e que lá estarei quando tudo terminar. Oh, glória! Jesus vai estar lá. No dia do juízo final Ele vai estar lá. E nós vamos estar com Ele. Na glória. Só na glória. Então, ser predestinado e escolhido para a salvação eterna não depende do nosso livre-arbítrio, e sim da vontade soberana de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, está escrito assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Está escrito em Efésios que nós fomos predestinados. Ou seja, Deus predestinou ou não predestinou? Está escrito ou não está escrito? Agora é simples. Esse conhecimento você só tem se você ler a palavra, se você estudar a palavra, se você pedir discernimento a Deus para entender esses mistérios que não estão ocultos para os filhos de Deus. Então eu vou fazer uma pausa para fazer outro vídeo, para não ficar muito grande, e a gente volta em outro vídeo, ok? Fica na paz e até o próximo vídeo.